Olá, eu sou Maurício Galhardo, Head do F360 Educa. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do F360 Cast. Hoje terei novamente aqui como co-host Luiz Augusto Pereira, diretor comercial e customer da F360. Bem-vindo mais uma vez aqui, Luiz. Obrigado, Maurício. Prazer. Vamos junto. Vamos juntos, vamos nessa. O mercado de academias tem mostrado um crescimento significativo nos últimos anos. Segundo dados do Sebrae, o Brasil possui quase 30 mil empresas no setor fitness, sendo o segundo maior número de centros esportivos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2021, a indústria fitness brasileira gerou mais de 12 bilhões de reais, criando mais de 185 mil empregos diretos. E para falar sobre esse segmento que só cresce, recebemos Marcos Tadeu, diretor da Allianz Fitness. Marcos Tadeu está no mercado fitness há 39 anos, foi professor, coordenador e gerente de academias. Há 17 anos criou a Allianz Fitness para oferecer conteúdo e bons exemplos aos profissionais e gestores dessa área. Desde 2016, representa no Brasil a MX Metrics, com o sistema de gestão da experiência do cliente em academias criado por Medalha. E recentemente lançou o livro Gestão da Experiência dos Clientes em Academias. Tadeu, um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Tadeu, tudo bem? Queria começar perguntando para você, ou na verdade pedindo para você contar um pouco da tua história nesse segmento, nesse mercado fitness. Bom, obrigado, Luiz. Obrigado à F360 e parabéns, né, pelos 10 anos. Boa, isso aí. Que é o motivo principal dos podcasts. Mas legal. A minha história é de fitness total, né? Quando eu estava na faculdade, no final do primeiro ano, eu fui convidado para estagiar na Academia Runner. Na primeira. Ali na Cidade de Jardim. Na Rua Mário Ferraz. Mário Ferraz. Exatamente. Sim. Só tinha uma. E aí eu não tinha nenhuma meu objetivo na faculdade não era ir para academia. A academia era um negócio muito incipiente naquele momento aqui no Brasil. Mas fui lá, aceitei o convite, fui estagiar e aí não saí mais, né? Eu fui durante 13, 14 anos professor mesmo, né? E coordenador de academia tal, e tive assim uma carreira meio internacional, né? Eu viajei bastante para vários países para dar aula, dar curso e tal naquela época. E depois eu saí fui personal trainer, tudo, até 1998. Aí eu saí e no final desse ano, tipo um mês depois que eu tinha saído da academia, aí já não era mais a Runner e tal, e tinha dispensado meus alunos de personal, porque eu estava já começando a pensar em outra coisa, eu fui para um evento na Argentina para dar uma palestra, lá um curso de personal ainda. E lá eu encontrei um cara da IRSA, que é a Associação Internacional, que agora mudou de nome, agora em março, agora é a Health and Fitness Association. Mas aqui no Brasil acho que a gente vai chamar de IRSA pro resto da eternidade. E lá eu encontrei um diretor da IRSA que também estava no evento. E aí eu fui assistir uma palestra dele de gestão de academia. No final, eu acho que eu era a única pessoa que falava inglês lá, porque eu era o único que estava sem fone de tradução na Argentina. E aí acho que isso chamou a atenção dele, ele me chamou ali no final, batemos um papo, fomos jantar naquela noite. E americano é muito objetivo, né? Então só se falou de business. Não queria saber se eu era casado, se eu era nada. O que eu gosto, inclusive, eu gosto dessa objetividade deles. E aí, ali mesmo, ele me convidou para conhecer o evento da IRSA nos Estados Unidos em março do ano seguinte, março de 99. A convite dele, com os custos pagos, eu fui, lá ele me mostrou tudo
e surgiu a ideia de se fazer um evento daqueles no Brasil. No Brasil. Que existe legal. até hoje, está fazendo 25 anos agora em agosto, que é a IRSA Fitness Brasil. Boa. Eu trabalhei nesse evento junto com a IRSA e com a Fitness Brasil nos primeiros 5 anos dele. Né? E aí eu saí e fui, e com esse negócio de gestão de academia, já estava bem envolvido, né? Eu tinha 2 ideias na cabeça que lá eu não tinha conseguido implantar. Assim, não era interessante para eles e tal, e não implantou. E foi a partir daí, né? A primeira ideia era um curso de gestão de academia mais consistente do que reunião de palestras, né? Uma coisa. Não é. E aí nós fizemos isso. Começou em fevereiro de 2006, né? E a partir dali foi crescendo o negócio, a gente foi trazendo outras vertentes, tudo voltado sempre para os gestores de academia, para os proprietários, né? Tá. Então, hoje a gente tem os seminários, né? Esse curso particularmente não existe mais, ele teve 28 turmas, rodamos o Brasil com ele, mas ele não existe mais. Mas tem os seminários de gestão, inclusive um internacional, que a gente traz sempre um consultor ou proprietário de academia do exterior, geralmente dos Estados Unidos. Temos a representação do software MXM Medalha, que é um software de gestão da experiência do cliente, pesquisa de satisfação, sim. Aqui no Brasil, é americano. Temos a parceria com a F360, que é mais recente, faz uns 2 anos, né? E que, Pouco mais de 2 anos, né? pouco mais de 2 anos, e que Sim. já começa a fazer diferença no mercado de academias, assim como vocês fizeram extraordinariamente no varejo, né? E temos 2 eventos que eu chamo de eventos de network, de relacionamento, que é o Connect, que é uma rodada de negócio com empresas e gestores, e tem o CEO Summit, que é uma reunião dos principais líderes das principais redes, das maiores redes de academia no Brasil, que a gente faz uma vez por ano nos últimos 3 anos. Legal. Tadeu, até para poder puxar para o nosso público, a gente vai ter muita gente nos assistindo aqui que é de varejo, porque muita gente acabou conhecendo o F360 pelo varejo, a gente nasceu no varejo, né, e tudo mais. E de repente, quando entra dentro de uma parte de fitness, devem ter algumas diferenças, vamos chamar assim, né? Queria que você trouxesse um pouquinho de quais são, assim, ou pelo menos assim, se a gente tivesse que pensar quais são os indicadores de um bom gestor de academias ou de um bom gestor de negócios dentro do ramo de academias. O que você traria para a gente aí? Legal. Primeiro, se você é do varejo, fica um pouco mais, que talvez alguma coisa que você ouvir aqui possa te interessar. Existem similaridades, né, do varejo e do coisa, mas basicamente a diferença principal é que nós estamos falando de serviço nas academias e de produtos, basicamente, no varejo. Embora é difícil hoje em dia, né, isso se fala há bastante tempo, né, as pessoas não compram os produtos, ela compra o serviço que o produto oferece, né? Então é cada vez mais difícil separar. Mas basicamente a principal diferença que você poderia ver do negócio de academia para outros negócios e para o varejo, né, é o seguinte, e mesmo para outros serviços. Desculpe. O cliente da academia, ele vai 2, 3, 4 vezes ou mais por semana consumir o que ele comprou. Né? É diferente do comprar um perfume na loja. Você pode comprar a cada 3 meses, 6 meses. Um batom, a mulher compra com mais frequência, mas é um mês ou mais, né, de diferença. E a pessoa volta lá e tal. Na academia, não. Na academia, o cara compra. Geralmente, ele paga com uma certa antecipação, mas aí existem modalidades diferentes de pagamento, não necessariamente, e ele vai consumir algumas vezes por mês. Sim. Né? Então, essa é a principal diferença.
Aí, falando de indicadores, eu gosto de pontuar e eu gosto de simplificar as coisas. Porque se você pegar um consultor de academias mais ligado em indicadores, como tem alguns tal, e que eu recomendo para todo mundo que vai montar uma academia, vai entrar num negócio de academia, contrate um consultor e um arquiteto. Porque faz toda a diferença. Já o é dinheiro meio- que você meio o dinheiro que andado. você investe ali é uma economia Tá. triplicada em relação ao que você vai errar se você fizer sozinho. Ou uma Mas- franquia, né, Tadeu? Ou uma franquia Que poderia talvez substituir essas duas figuras. com aí. algumas ressalvas. Com algumas Tá, ressalvas, boa. ok. A gente Boa. chega nas ressalvas, mas tudo bem. Então, assim, você pegar um consultor, né, de indicadores não, um consultor financeiro, ou um consultor de academia que vai lá, ele vai te dar uma série de indicadores, tal, e todos são importantes. Mas eu gosto de simplificar a coisa. Você tem o que eu chamo dos indicadores do passado, sem ser pejorativo isso, né? Nas academias, que são vendas, a quantidade de clientes novos que você Tá. adquire a cada mês, né, a cada período. Renovações, quantos desses clientes, quando acaba o plano deles, seja de que extensão for, eles renovam. E esses dois relacionados, obviamente, o churn, né? Tá. Quantos você perde, né? Então, isso eu chamo de indicadores, eles são importantíssimos, óbvio. Por isso que eu não estou falando que não é pejorativo, mas são os indicadores que eu falo do passado. Quais são os do presente e do futuro, no meu entender? E qual é a diferença? No passado, a tecnologia não permitia com tanta facilidade você conhecer esses outros. Tá. Hoje, a tecnologia é só você apertar uma tecla. Entendeu? Que são frequência do cliente. Sim, sim. Então, quando você tem um negócio que o cliente deveria, ele paga para poder ir X vezes, ou todas as vezes, ou todos os dias, você deveria se importar muito com Perfeito. quantas vezes ele vai. Porque se Senão- ele já começou a faltar, você já é um Exatamente. indício de que... Isso é um indicador de que ele não vai permanecer. Mas então a frequência, o LTV, que é o Lifetime Value. Né? Então a gente tem indicadores de mercado, se eu não me engano, é 7 meses, entre 6 e 7 meses, Tá, a permanência média dos clientes nas academias no Brasil. tá. Que é pouco, é baixa. Né? Nós nunca conseguimos sair dos 4, 5% de penetração na população, Tá. porque nós temos esse funil vazando o tempo todo. Então, o lifetime value, que implica em ele ficar mais... Como que você sobe o lifetime value? É. O cara ficando mais tempo e gastando mais, Sim. consumindo mais na academia. Pode ser na lanchonete, pode ser na lojinha, pode ser, obviamente, melhor outros programas, outros produtos, né, de nutrição, de atividade física que ele acrescenta ao plano dele, o lifetime value. E, obviamente, a experiência, a satisfação do cliente. Vamos chamar o NPS aqui, não precisa ser necessariamente o NPS, mas é o mais comum. Então, eu acho que a frequência, o LTV e o NPS, para simplificar nas siglas, hoje são o que eu diria para um gestor de academia. Acompanha isso, treina a sua equipe para acompanhar e para saber o que fazer em relação a isso, e o negócio vai ter maior chance de sucesso. Legal. Boa. Muito bem, Tadeu. E olhando para essa questão de gestão, né? Você comentou aí dos indicadores, né? Que são alguns indicadores importantes no segmento, né? Quando a gente fazendo um paralelo, né, em relação ao nível de gestão hoje que o mercado de academia, tirando as grandes redes, né? Vamos isolar ali as maiores redes, que elas já têm ali uma estrutura de gestão já muito bem resolvida, né? Algumas se posicionam como franqueadoras, né, da marca, outras são redes próprias que já estão super bem estruturadas. Mas acho que a grande maioria, imagino a grande maioria do mercado, né, de academias ainda sejam estúdios, redes menores e tal. Como é que eles estão em termos de adoção de novas tecnologias para exatamente poder ter melhor acesso a esses indicadores e um melhor controle, e fazendo também uma comparação com o que acontece nos Estados Unidos ou na Europa, né? Como é que está o Brasil
né? Ele vem acompanhando, e eu sei que esse é um dos seus propósitos, né? Trazer muita coisa de tendências do que está acontecendo de fora para cá para o Brasil. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá. Bom, em termos de tecnologia, que foi a pergunta específica, né? Primeiro, o que você falou é verdade. As maiores redes, mais bem estruturadas, principalmente aquelas que têm fundo de investimento, né? Elas estão à frente em termos de gestão de dados, gestão de uma forma geral, né? Investem muito nisso. Mas a maioria do mercado não são essas redes. Se você pegar as redes todas, todas a gente... Mas eu calculo que tenha hoje umas 50 redes de academia no Brasil, 40 a 50 com mais de 10 unidades. Tá? Cresceu bastante nos últimos anos. Logo depois da pandemia, eu contei 27. Então, é óbvio que você perde na contagem, você não sabe uma que nova e tal, mas já deu uma diferença boa. Praticamente dobrou. Mas mesmo essas redes, elas estão aproveitando um momento agora do mercado, essas menores, que é muito positivo. Ano passado foi muito bom. 2022 começou a recuperação depois da pandemia. 2023 foi muito bom. 2024 está sendo bom. O mercado está aquecido. Então, essas redes menores, elas estão aproveitando para ocupar espaço, e para ganhar terreno, para ganhar participação. Às vezes, nós vamos falar daqui a pouco, né, inclusive no aspecto financeiro, às vezes assumindo riscos meio desproporcionais, meio perigosos. Tá? Mas a gente fala disso. Em termos de tecnologia... Portanto, tirando as principais ali, as maiores, as mais bem, né, as que tem back, né, de estrutura, dinheiro, de estrutura. Eu tenho uma história legal aí para contar, que é dos Estados Unidos. Há muito tempo atrás, e isso no Brasil é mais recente, mas há muito tempo atrás, isso foi em 2002, eu conheci um proprietário de academia lá nos Estados Unidos, ele tinha 5 unidades, academias relativamente grandes, e ele tinha acabado, assim, um mês antes de vender o negócio, vender assim, né? Vender uma participação, um fundo entrou e vamos crescer, né? Era no mercado, era o momento do mercado que a gente está agora, eles estavam vivendo isso lá em 2000, final dos anos 90. E aí ele me falou uma coisa, eu falei, como é que foi isso, né? Deve ser uma loucura. Ele falou, olha, é uma loucura, mas foi um aprendizado instantâneo de gestão. Eu falei, como assim? Ele falou, na primeira reunião que eu fiz com eles, depois de assinar o contrato, a primeira reunião, eles me falaram o seguinte, bom, então nós vamos contratar alguém, e estava a pessoa do RH lá, e já olharam para ela e falaram, vamos contratar um vice-presidente financeiro, um de operações, um de tecnologia, um de recursos humanos, eram 5, eu lembro que eram 5. E ele falou, Tadeu, eu construí o meu negócio, como é o caso no Brasil da maioria das academias. Eu construí o meu negócio, sozinho, minha mulher me ajudando. E chegamos aí nesse tamanho, de 5 unidades, tivemos sucesso e tal. E aí, de um dia para o outro, a estrutura, eles queriam mudar, e eles estavam totalmente certos. Né? A velocidade que o negócio adquiriu após eu ter esses 5 pessoas para me ajudar na coisa, ele continuou como CEO. É o processo de profissionalização, né? Profissionalização instantânea, né? Que é o que os fundos normalmente fazem. Muito bem. Então, assim, as outras academias, a maioria no Brasil, ainda está adotando a tecnologia meio mais devagar do que eu acho que poderia ser. Por isso que nós criamos, você teve lá, acho, ano passado, né? O Gym Technology Conference, né? Esse ano vai ser o segundo, em outubro, no dia 19 de outubro. Um seminário de um dia só de tecnologia de gestão para academias, não tecnologia do cliente, né? Do consumidor. Por isso, para que eles possam conhecer as tecnologias mais importantes que já existem aí e tomar decisões. Essa cabe para mim, essa não cabe e tal. Mas a adoção ainda é um pouco lenta. Em parte porque agora nós estamos num momento muito bom do mercado, mas ele é cíclico, né? Então, muitas das academias, é aquela famosa academia de bairro,
que é o que a gente chama de middle market, elas estão desaparecendo. Elas estão ficando entre as low cost, que são essas mais baratas de grande volume, né? E as semi-premium e premium, são as academias que têm um custo mais alto, um serviço mais próximo. Então, o middle market, ele sofre ele tem sofrido muito na última década financeiramente. E aí fica mais difícil tomar a atitude de vamos adotar essa tecnologia. Mas, assim, olhando geral, a adoção está sendo boa, embora mais lenta do que poderia. Sim. Mas eu te faço o seguinte, 20 anos atrás, as academias não tinham software de gestão, que vocês chamam de PDV. Tá. Software de gestão básico para fazer matrícula, controlar as turmas, né? Tá. O CRM, eles não tinham. Hoje já é... Provavelmente a maioria das academias já utiliza algum dos principais softwares aí do mercado. Tá. E complementando numa pergunta aqui, como é que você vê a questão, por exemplo, de business ainda, mas franquias, por exemplo? Né, a gente tem aí eu vou chamar com todo carinho aqui, mas de uma invasão de redes, vamos dizer assim, ou você vê desse jeito ou diferente, queria que você me corrigisse aqui também, mas um número grande de marcas surgindo de franchise, né, de franquias de academias. E isso, logicamente, deve trazer um pouco desse modelo, já vem provavelmente com software já estabelecido, processos, né? Porque franquia é muito esse processo da repetição. Como é que você vê isso? Isso ajuda o mercado? Isso está mudando o mercado? Isso está criando um nível de concorrência maior, menor? Queria te ouvir um pouquinho também. Eu vejo com bons olhos, tá? Eu ainda... diferentemente de você, eu não acho ainda que exista uma proliferação de franquias no mercado. Tá. Eu acho que deveria ter mais. Tá. Mas eu vejo com muito bons olhos. Por quê? O principal motivo, entre outros, né? A franquia, a gente sabe, pro franqueado tem uma série de vantagens, que é o processo e tal, a parte financeira, vem tudo. Mas eu vejo com bons olhos o quê? Trazer gente que não é do fitness pro mercado. Então, a maior rede da América Latina, que é a Smart Fit, foi fundada por um cara que não é do fitness. Né? E assim, ele era um mega empresário que tinha tudo. Não era. Ele já tinha tido os negócios, mas negócio de agro, não tem nada a ver. Mas ele trouxe um negócio de fora, né? Ele se baseou em... já existia nos Estados Unidos a Planet Fitness, né? E a ideia, certamente, ele conheceu lá. Mas a Smart Fit tem peculiaridades muito próprias, né? Se você fosse, eu aposto isso, se você tivesse uma Planet Fitness e uma Smart Fit, uma do lado da outra no seu bairro, que você pudesse escolher com o mesmo preço e tal, você ia escolher a Smart. Tá legal. Não vamos discutir aqui por quê, mas... ele tropicalizou o negócio. Ele deu um upgrade no modelo low cost americano. Legal. Ele deu um upgrade no modelo low cost americano. Mas, enfim... Então, eu vejo com muito bons olhos, porque trazer gente de outros ramos, de outros mercados, né? Ou o cara que quer ser independente, quer ser empresário e tal, mas que trabalha na indústria, sei lá, de alimentícia, e que sempre tem uma visão diferente, né? Assim, né? A história do network, né? E eu falo muito isso, não vale a pena só você fazer network com o seu mercado, né? Você tem que se abrir para os outros coisas. Isso é importantíssimo. E eu vejo a grande vantagem das franquias nisso. Obviamente, acelera o crescimento, né? Acelera o crescimento. Se você pegar um dono de academia, ou mesmo de uma franquia que está ali com muita concorrência ao redor dele e tal, ele não vai olhar por esse prisma. Mas um dos prismas para se olhar isso é o seguinte, nós só temos 5%, talvez 6% da população praticando atividade na academia. Então, nós temos... Nos Estados Unidos são 20%. E ainda é pouco, é um quinto. Né? Se fosse metade, não teria o problema de saúde, de obesidade que tem nos Estados Unidos. Sem dúvida. Então, assim, as franquias, elas aceleram o crescimento, né? Essas redes aceleram o crescimento do mercado. E nós temos muito espaço para crescer. Boa. Né? Desde que o cara também não queira... Não, tem uma Smart, uma Blue Fit, eu vou montar uma no meio ali. Talvez ali não seja o melhor lugar para você montar a sua. Mas que no Brasil não falta espaço, oportunidade e gente para ser atendida com esse serviço, não tem nem dúvida. Boa, legal.
Muito bom. E em termos de tendência, Tadeu, o que você enxerga baseado em tudo que você vivencia nesse segmento, né? Olhando também para fora do Brasil, o que você vê como tendência para esse segmento de academia aqui no Brasil? Então, o que se tem comentado mais, principalmente depois da pandemia, e que eu concordo, é a história das pessoas estarem procurando mais cuidar da saúde, né, e estão considerando exercício. Apareceu durante a pandemia, né? A pandemia acelerou essa porque na pandemia um monte de gente que não levava o exercício muito a sério ficou ouvindo durante quantos meses? Um ano, mais de um ano, que as pessoas que tinham o hábito de se exercitar tinham menos risco de pegar não, né? Mas de ter a doença mais grave, né? De ficar mais grave. As pessoas ouviram isso e acho que acreditaram, né? Naquela situação toda. Em casa mesmo ali já. Nós do Fitness a gente fala isso há muito tempo, mas ali as pessoas viram na Rede Globo, em todas as mídias o tempo todo falando isso, né? E com estatísticas até. Então esse momento aí, realmente as academias começaram a receber mais gente. Como as coisas nos Estados Unidos andam mais rápido, as academias lá já estão oferecendo, eu fiz até um vídeo esses dias, o que eles estão chamando, vocês conhecem bem o SaaS, Software as a Service. Agora tem o GAAC, o GAC, que é Gym as a Clinic. É o mesmo princípio ali. Gym as a Clinic. Exatamente. Então, as academias como a Equinox, a Lifetime Fitness, que são redes premium e semi-premium nos Estados Unidos, elas estão colocando espaços dentro da academia que são meio clínicas, assim, ou seja, eles têm médico lá, e eles fazem essa ponte entre os programas de fitness e os testes laboratoriais, tudo, e algumas ofertas que são da área de saúde, da área médica mesmo, né? Recuperação, fisioterapia. Então, essa aproximação com a área de saúde está mais forte. E essa é uma tendência que se fala muito tal. Legal. Uma que não se fala tanto e que é o que eu falei agora há pouco, né? Esse negócio de olhar para os outros mercados tal. Todo ano, no início do ano, ou no final do ano anterior, em dezembro mesmo, o American College of Sports Science, ele já há 18 anos, acho que foi 18º esse ano, ele lança um relatório das 20 principais tendências do fitness para o ano que vai entrar. Tá? E sempre dá um maior buchicho no mercado de fitness, nas academias, entre os profissionais. Não, é mesmo, eu falei, aquela história. Mas eu acho que está na hora dos gestores de academia e dos profissionais de fitness começarem a olhar para as tendências de consumidores. Que empresas, institutos como Gallup, Accenture, né? Euromonitor, que é da Europa, eles publicam também. E eles fazem pesquisas muito segmentadas, muito sérias, muito profundas sobre o comportamento dos consumidores. Tá. Então, por quê? Porque assim, você falar que HIIT ou que treinamento de força é uma tendência para 2025, 2024, legal. Mas isso só faz sentido para quem já é do fitness. Para quem nunca foi numa academia, não treina nada, está sedentário, está parado, cara, não faz sentido. O que faz sentido é você entender, por exemplo, eu vi um relatório do Euromonitor recentemente, que as pessoas estão, por causa de... o nível de estresse aumentou muito, né, nas populações depois da pandemia. Por causa da pandemia, da inflação que surgiu no mundo inteiro depois, né, nos tempos seguintes. Como pagar as contas na academia, durante a pandemia, como viver na pandemia, né? Excesso essa divisão política, né, que no mundo inteiro está cada vez mais, né, mais dividido. Bipolarizado aí, né? As duas guerras que surgiram depois da pandemia. Então, tudo isso, né, tem gerado um nível de estresse. Então, 73% dos europeus, na pesquisa deles,
declaram que o estresse está influenciando no dia a dia. Né? Está prejudicando o dia a dia. Então, esse tipo de coisa. E aí, qual é uma tendência que eles mencionam? A tendência de procurar momentos de se sentir bem, momentos de alegria. Então, esse tipo de coisa, fala, Tadeu, mas e daí? E daí? Onde você... e conexão humana. As pessoas estão procurando mais conexão humana, né? Começando a duvidar de que a conexão com a rede social seja a mais importante da vida dela. Pô, um lugar onde você tem momentos de alegria, de se sentir bem e conexão humana é a academia. Boa. Né? Nos grupos de corrida, nos grupos de ciclismo. Exato. Então, assim, não é muito difícil fazer essa ponte. Só que se ninguém falar a respeito, o cara se perde na procura das vendas, das renovações e de tudo, e ele não faz essa ponte no negócio dele, o que ele poderia estar oferecendo, talvez. Né? E isso tem tudo a ver com experiência de cliente, com satisfação de cliente, vamos dizer assim, né? O que tem de novo, assim, vamos dizer, até puxando um gancho até do que o Luiz tinha perguntado com relação à tendência também, né? Atualmente se vê mais, se olha mais para esse ponto. Você até elencou aí também os indicadores do futuro, e eu adorei aqui, você usou até o NPS, mas não é necessariamente um NPS, mas só para ter como base o índice de satisfação. Você percebe um caminho para se observar mais, ou tentar levar na academia, trazer na academia um nível de experiência melhor? Como é que você vê isso? Eu vejo e acompanho, né? Porque a gente tem o sistema lá, nós já temos mais de 250 mil pesquisas feitas aqui no Brasil com clientes de academia. Então, e assim, no meu acesso eu consigo juntar tudo né? Eu consigo ver tudo junto. Então, é um ponto... E eu trago de novo para a simplicidade. Né? Experiência do cliente não é fazer... No caso da academia, mas eu acredito que em outros mercados também. Não é fazer algo extraordinário, aquele negócio do encantamento. Encantamento é ótimo. Só que como você consegue... Vocês têm 14 mil clientes. Você consegue encantar esses 14 mil todos os dias? É impossível. Não, mas vocês fazem o possível para que eles estejam satisfeitos com o produto, com o atendimento, a maior parte do tempo. Certo? É isso. Gestão da experiência do cliente é isso. Só que você só consegue entender se o cliente está satisfeito e aonde ele não está, se você, esse termo é comum da área, né, ouvir a voz do cliente. Se você não perguntar, se você ficar adivinhando, e a maioria das academias ainda adivinha, não, a gente sabe, aí os caras, o vestiário está precisando de... Sim. Então, mas aí... É meio vidente o negócio. Então, né? O cara ouve de um ou do outro aluno, conversa, faz... Não é a mesma coisa do que você fazer consistentemente o trabalho de gestão, o trabalho de pesquisa de satisfação e tal, que também não é pontual mais, né? Ele era pontual quando não tinha tecnologia para fazer. Sim. Agora você faz todos os dias. Boa. Faz todos os dias. Ele era pontual assim, o cara, vamos fazer a cada 6 meses uma pesquisa com os clientes. Puta trampo para preparar tudo e tal, joga lá, faz a pesquisa, recebe os dados, alguém tem mais trampo ainda para tabular aquilo, né? É um espasmo ali, né? Não é algo que já faz parte é uma foto, não é um filme. Tá certo. Você quer o filme. Aí depois reúne o pessoal, faz uma reunião com a equipe toda. Então, apareceu que isso está ruim, que isso não sei o que lá, vamos fazer. Um mês depois, ninguém fala mais no assunto e já está começando a pensar na preparação da próxima pesquisa. Então, hoje a tecnologia permite você fazer isso o tempo todo. Sim. E como eu ia dizendo, o básico. Eu dou um exemplo que é chulo, mas que ele elucida bem o negócio. Uma academia que é cliente nosso em Minas Gerais, uma cidade menor, mas que é uma academia grande, ele dominou meio pico da cidade lá. Isso faz 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos. Ele tinha, ou tem, não sei se ainda tem, acho que tem, uma aula de treinamento cross, né? Esse treinamento cruzado, variado, pula, jump, né? Às 8 horas da noite, numa determinada sala lá. Essa sala fica pertinho, tem a sala, tem a porta, de uma escada que dá para o estacionamento, acho, alguma coisa assim, ou para algum lugar da academia. Essa escada fica com a luz apagada depois das 7 horas da noite, porque acho que ninguém usa mais.
Tá. Aí ele começou a fazer a pesquisa, nossa, ele comprou o sistema, começou a usar e apareceu logo lá um cliente falando, pô, se vocês pudessem acender a luz da escada, porque o professor vira e mexe, ele usa a escada como treino para nós, como acessório para a gente treinar. E no escuro é um perigo. É. Então, uma coisa desse tamanho. Mas sabe quando ele saberia isso? Se ele ficasse esperando dentro da sala? Ou Talvez nunca. Talvez nunca. Uma academia com muitos alunos, ele não conseguiria essa informação. Exatamente. Então, assim, uma outra coisa, a história da jornada do cliente, que a gente fala muito, né, em experiência, em CX. Você tem uma mãe que tem 1 ou 2 filhos pequenos, que seja um filho pequeno, e ela vai à tarde na academia para fazer lá uma aula de ginástica e não tem com quem deixar o filho. Tá. Então você considera normalmente que a jornada dela começa na hora que ela chega na academia e tal. Aí você tem lá o Kids Club, que ela vai deixar a criança enquanto ela vai para a aula. Tá. Legal. E se você começar a considerar um pouquinho antes a jornada dela? Quando ela vai sair de casa, ela tem que montar uma mala, uma mochila de coisas para a criança. Para ela, para a criança, para tudo. Ela tem que botar no carro aquilo de olho na criança. Quando ela chega na academia, ela tem que tirar a criança do carro, tirar a mala, fechar o coisa, sei lá, no estacionamento, ir até a recepção, abrir a porta. Se a porta tiver que ser aberta com a mão, ela tá com a criança numa e com a mochila na outra. E talvez mais alguma coisa, a mochila dela. Então, é um detalhe. Aí, o que os americanos fizeram? A porta que abre sozinha. Não só por isso, né? Mas... então, esse tipo de coisa você só percebe quando você ouve os clientes o tempo todo. Acaba aparecendo. O óbvio, todo mundo tenta fazer, ou pode até não fazer, mas sabe que precisa. O vestiário não está legal, precisa reformar o equipamento está quebrado. Isso não necessariamente precisa o cliente falar. Ele só vai reclamar, porque ele não vai te avisar. Agora, tem um monte de coisas que formam a experiência geral que tem que ser observadas. E, importantíssimo, foi feito aí, todos os estudos que fizeram isso, a relação significativamente, né, estatisticamente significativa, da simpatia das pessoas, do staff, com o NPS. Tá. Então, no nosso modelo de pesquisa, existe um módulo inteiro de simpatia. Simpatia do professor da piscina, do professor da musculação, da recepção, da manutenção, da limpeza. Ou seja, simpatia impacta diretamente em satisfação. Impacta diretamente na satisfação. Legal. Tá? E simpatia, ao contrário do que as pessoas pensam, é treinável. É treinável. Assim, tem gente que é mais naturalmente e tal, mas é treinável. É ter processos, ter... situações já pré-estudadas para que a pessoa saiba como reagir da forma mais empática e encaminhar uma solução o mais rápido possível, isso é simpatia. Né? Legal, que legal, que legal. Eu fiquei sabendo que você tem um livro, Tadeu. Eu tenho 2. 2? O primeiro foi em 98, que esse... Bom, o primeiro só acha nos estertores da internet, na cauda longa, né? Porque ele teve uma edição que esgotou e não foi verdade. Parou por aí. Mas você tem um novo agora. O novo foi lançado em 2021, né? Que a gente aproveitou a pandemia quando estava tudo fechado, né? As academias ficaram fechadas há muito tempo. E... Você falou, esse é o meu momento para escrever o meu livro. Então, não, mas aí eu tive uma ideia que foi melhor, porque o primeiro eu escrevi sozinho, realmente. O segundo, que chama-se Gestão da Experiência dos Clientes em Academias, até onde a gente sabe é o primeiro do mundo e até agora o único, que eu não vi mais nenhum, específico para academias, né? Eu tive uma ideia que hoje né? Hoje isso permeia todos os negócios e deveria permear, que é a história da colaboração. Né? Então eu falei, em vez de eu escrever um livro, eu até acho que daria para fazer e tal, só que ia ficar a minha visão do negócio. Eu falei, vamos fazer colaborativo. Aí eu peguei outros 7 pessoas do mercado, né?
cada um com uma abordagem específica ali sobre a experiência do cliente, e até a Patrícia Tozer, que é arquiteta, então a abordagem da arquitetura, a influência a arquitetura da academia na influência da experiência dos clientes. Tem donos de academia também? Não, foram basicamente consultores, especialistas Tá em cada área ali, né? E 2 que não são do mercado de fitness, né? Um que é a Euriali, que é especialista, ela atende a grandes empresas em gestão da experiência do cliente. E o Luiz Alt, que é o cara que trouxe o design thinking para o Brasil. Né? Então eu tinha... com a Euriali eu não tinha nenhum, foi na cara dura mesmo. Eu liguei para ela, entrei em contato. O Luiz Alt, eu tinha já um contato com ele, aí eles toparam e ficou bem legal. E aí nós lançamos em 2021. Então, se você é dono de academia, eu recomendo que você dê uma olhada. Isso aí. Procura aí na Busque internet. o livro aí. Tem na Amazon, digital para o Kindle. Então repete o nome do livro, Tadeu. Gestão da experiência dos clientes em academias. Fica a dica, então. Boa. E tem, em 2021 nós lançamos, né, impresso em português e na Amazon. Em 2022 nós lançamos em espanhol, só no Kindle. Em 2023 nós lançamos em inglês. Então hoje ele está disponível para o mundo inteiro. Aí, tá vendo? Independente, se tiver algum poliglota aí, uma pessoa que conheça aí de outra, ou queira em outra língua. Não, gestores, né, de língua inglesa e de espanhol. Podem... Legal. Tadeu, vamos virar aqui para um novo bloco no nosso bate-papo aqui. Aqui é um pouco diferente. A gente chama essa parte aqui de giro financeiro. Tá? Bora. E aí a gente vai puxar um pouco para as finanças. Vamos juntar um pouco de tudo que você trouxe aí das academias para as questões relacionadas à parte financeira, que é o nosso lado aqui também, e a gente vai poder falar junto. A gente vai girar uma roleta e aí o Luiz escolhe uma pergunta aí para ti, tá bom? Vamos lá? Vamos ver o que vem aqui. Vamos ver. Vamos girar aí, vamos girar. Vamos lá. Giramos finanças sob controle, né? Então, Luiz... Deixa eu escolher uma aqui, olha. Tadeu, na sua opinião, quais as ferramentas ou processos que você considera indispensáveis na gestão financeira de uma academia que seja o mais eficiente possível? Boa. Tá. E aí eu acho que faz um pouco o link com o porquê que você vem atuando como um parceiro aqui da F360, né? Sim. Primeiro, a base do negócio, até de eu estar com vocês, é a seguinte: a gestão financeira das academias, em geral no Brasil, ainda é muito amadora, né? Tirando aquelas mais bem geridas, né? É muito amadora. Então, é muito comum ainda o uso de planilhas, né? Eu tenho 2 consultores de mercado que são amigos meus e que são extraordinários, que até pouco tempo atrás, eles, parte do trabalho deles e parte muito apreciada pelos clientes que contratavam, eram as planilhas que eles tinham prontas para o cara usar. Já tinham modelos ali. Exato, um modelo lá, as macros prontas, né, para o cara usar. Hoje eles já conseguiram superar isso. Mas era parte integrante do trabalho deles. E ainda tem muito, né? A maioria das academias é gerida por profissionais de educação física, né? O cara teve o sonho dele lá, construiu, pegou dinheiro da família lá, conseguiu montar a academia dele e não tem formação em negócios, né, em gestão, e a partir do momento que você monta um negócio, uma academia tem uma operação estressante, todos os dias, né, um monte de gente, você fica com menos tempo para aprender o que você deveria. Você acaba aprendendo só na raça mesmo, só levando na cabeça. No erro, né? Então, esse foi um dos motivos, né? Porque eu abracei o F360 assim que conheci, né, o Finanças. E vi o potencial para as academias. Basicamente, eu acho que os principais pontos de falha... Bom, primeiro, um que é genérico, assim, que não é exatamente financeiro, mas vocês vão entender. Confundir gestão com plano de cobrança, com a forma de cobrança.
Então, hoje, existe um monte de jeito de você pagar a academia. Tem recorrência, né? Tem plano anual, tem plano semestral, tem trimestral, tem mensal com recorrência, mensal sem recorrência, cartão de crédito, etc. Então, às vezes, o cara que não tem, ele escolhe 1 ou 2 planos lá e o negócio começa, né, a crescer um pouco e ele acha que resolveu os problemas dele. Né? Não, e ele precisa ampliar também as formas de pagamento, né? Os meios de pagamento. Se ele depende. Se ele colocar só um boleto lá, é capaz dele perder oportunidades, né? Mas depende do modelo de academia. Então, por exemplo, você fala as maiores redes hoje são as redes low cost, né? Porque é o modelo mais barato, tal. Eles têm, eles captam muita gente. A maioria delas só tem uma forma, que é a recorrência. É o cartão recorrente. Exatamente. Por quê? Porque aí é usar a tecnologia para tirar trabalho do dia a dia. Sim. Não dá para você ter 4, 5 mil clientes, vender 800 por mês e ficar fazendo boleto para um, cartão para o outro, recorrendo lá. Obviamente um sistema ajuda isso, mas a ideia é facilitar. Então depende do modelo, você pode ter mais ou menos coisa. A primeira é não confundir gestão com... Tem muita gente que ainda faz isso. Muita gente acha que a partir do momento que estabeleceu as formas de pagamento ali, já estou fazendo gestão. Já melhorou minhas finanças. Mas basicamente os 2 problemas maiores são... e isso não é só de academia, né? É de qualquer empresa, fluxo de caixa, né? Boa. Aquela história de... como é que os caras falam? A empresa não vai à falência por falta de lucro, ela vai por falta de caixa. Né? Porque existe ali no DRE, vamos dizer, ali um número fecha, só que dinheiro para pagar as contas é o que não tem. Exatamente. Né? E tem ainda uma parcela significativa das academias, essas que são mais menores e com uma gestão mais amadora, que o gestor lá, o proprietário, ele tira lá uma grana para ele todo mês, né? Que não necessariamente aquela grana existe. Né? Ela está ali no banco, mas isso não quer dizer, se você analisar financeiramente, se realmente que aquilo é lucro mesmo, por exemplo, que aquilo é resultado. E isso acaba misturando pessoa física com jurídica. Como isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Em todos os segmentos, já melhorou muito, inclusive a academia. Já melhorou muito nos últimos anos, né? Para uma parte das academias, né? Com toda essa informação que a gente vem trazendo aí de gestão, mas ainda é muito comum. Então, um dos problemas básicos é o fluxo de caixa. Boa. Que eu acho que é talvez o mais importante. O outro, e que foi o que levantou a minha orelha quando eu conheci o Finanças, né? Ninguém mais usa... As academias eram o lugar onde você usava seu talão de cheques no passado. Tá. Você ia lá e deixava 10 cheques, 6 cheques, 12 cheques. Né? Tá. Não existe mais. Boleto não faz mais sentido para a academia, faz sentido para um produto. Você compra no Mercado Livre e vê o boleto lá. Mas o cartão de crédito dominou, né? Os cartões, os pagamentos eletrônicos. E aí surgiu esse problema das academias, né? De como controlar esses recebimentos dos cartões de crédito com as adquirentes e tal. Então, a maioria das academias tem uma adquirente só, já por medo de que se eu não consigo controlar uma, como é que eu vou controlar mais de uma? Você fala com qualquer gestor de academia sobre isso e ele vai te falar, não, eu não tenho certeza que eu recebo tudo que eu deveria, que foi vendido, né? E muito menos de que a taxa foi respeitada. Eu não fico fazendo cálculo. Tem alguns que falam assim, não, eu tenho uma pessoa só para isso. A tal da conciliação. Né? A conciliação com as adquirentes. Então, tem alguns que falam, eu tenho uma pessoa só para fazer isso, então eu estou tranquilo. Realmente deve estar mais tranquilo do que a maioria. Sim. Mas, primeiro, eu tenho pena dessa pessoa. E provavelmente essa pessoa não faz com tecnologia, deve fazer no Excel, ali na raça. Comparando as telas, né? Uma tela da adquirente, a outra tela do sistema venda, tal, e aí no dia seguinte a tela do banco para ver se entrou, né? Nossa. Então, que é assim, é como você ter duas folhas de papel, uma tabela de um lado, uma tabela do outro, e você fica ali com a régua. Exatamente. Então, eu tenho pena dessa pessoa, e mesmo assim a gente sabe que provavelmente não dá para evitar os erros e os macetes. Então, acho que esses são os 2 principais pontos. O fluxo de caixa, que é mais importante, né? E o outro é esse controle, porque hoje é o grande meio de pagamento, é o cartão de crédito nas academias, né? E
E é muito importante que os caras tenham isso, e é um problema, Qualquer Boa. pessoa que você fala, ele vai falar que ele não sabe. E de fato, Se Tadeu, ele for honesto, ele vai falar, eu não sei. Não sabe. e eu de acredito. fato, baseado nos históricos, né, que a gente tem aqui dos nossos clientes, independente do segmento, de 1,5% a 2% de todo o movimento de vendas através de recebíveis de cartão acabam deixando de serem repassados, né, pro empresário Sim. por conta de divergências, né, de taxa e outras questões relacionadas às adquirentes. Então, esse processo de conciliação, de fato, é fundamental. Sem Fica dúvida. muito dinheiro na mesa. Como eu disse, foi o que me chamou a atenção quando eu conheci Finanças, quando eu ouvi falar do Finanças, né? Porque eu conheci depois. Foi a hora que falou da conciliação das adquirentes. Eu falei, pô, isso faz sentido. E faz sentido para qualquer empresa que receba muito com cartão. Sim, Né? sim. Que hoje é a maioria dela. É, mais difícil de controlar, né? Fica mais... Exatamente. Tadeu, vamos endereçar aqui já para os nossos finalmentes, mas antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui bem interessante, que é o nosso quadro chamado Pit Stop, né? E só para explicar, a gente brinca sempre que é meio Marília Gabriela, né? A gente vai jogando a pergunta, ou a frase, ou a palavra, e você responde. Aqui a Vou diferença... responder que nem o Haddad. Que nem o Haddad. Não. Taxar, Taxa. imposto. Não, e não precisa necessariamente responder em uma palavra. Você pode dissertar aí, fica à vontade, tá bom? Quer começar, Tá bom. Luiz? Vamos lá. Bora lá. Um mentor ou uma pessoa que te inspira ou te inspirou? É uma pessoa fictícia. Tá. O Ian Malcolm. Alguém sabe quem é o Ian Malcolm? Não sei. É o matemático do Parque dos Dinossauros. Sei, do livro e do você filme. falou e eu falei, eu conheço esse nome, né? Porque meu Ian filho Malcolm. assiste. E ele me inspirou, assim, definitivamente, isso é sério, né? Com a frase que ele usa tanto no livro quanto no primeiro filme, Life finds a way. É, Né? a vida arruma um Que- jeito, porque, né? porque os dinossauros eram todos fêmeas e o É. cara falava, não tem como reproduzir e tal, e ele fala Life finds a way. E eu dou sempre uma adaptadinha nela que é Business finds a way. É, Né? Então, os negócios, a gente no Brasil, a gente tem uma burocracia que não tem fim. Né? A vida do empreendedor, do empresário é um inferno. Mas a gente encontra um caminho. Né? E os empresários têm encontrado caminhos aí para... Então, isso realmente é uma coisa que... O meu mentor é o Ian Mal. legal, Muito legal. Uma próxima aqui, o melhor conselho que você já recebeu. Ou alguma frase, não precisa necessariamente ser uma pessoa que te passou esse conselho, mas alguma coisa que você ouviu em algum momento que você leva para a vida. Principalmente de negócios, né? Um conselho de negócios aí, de vida, não sei. Mas não foi um conselho exatamente, foi uma pergunta. Tá. Tadeu, se você tem essa ideia e convicção de que ela é boa e que vai dar certo, por que você não pega e faz acontecer? Tá. E aí eu larguei o meu emprego na época e fiz acontecer, depois de alguma reflexão. Então, eu Ué. acho que essa Legal. pergunta tocou lá no fundo e falei, não tem nenhuma resposta concreta para esse porquê, não. A não ser ir fazer, Mas né? não você pegar e fazer. Tá. Boa. Um sonho, Tadeu. Aí eu vou puxar pro fitness de novo. E vai parecer estranho. Meu sonho é que, no futuro breve, isso já começou a acontecer, os praticantes de exercício sejam o que eram os fumantes na década de 50. Tá. Você fala, porra. Ao contrário, É. né? Os fumantes na década de 50, eles fumavam em grupo, era cool fumar, Tá. era uma coisa super... Né, para pertencer, Sim, você tinha que fumar, praticamente. sim. Isso mudou, hoje fumar é quase proibido, É. né? E cada vez mais as pessoas que se exercitam têm esse sentimento de pertencimento. Tá. E eu vejo que no futuro breve, as pessoas que não se exercitam vão ter a mesma sensação que o fumante de hoje tem. De estar Entendi. isolado e não estar mais pertencendo. E o que se exercita vai ter uma certa admiração,
uma questão de desejo, assim, eu gostaria de ser como ele, alguma Sim. coisa assim. As crianças, os adolescentes, né, começavam a fumar porque esse desejo de pertencer, né? Nos anos 50, a sociedade inteira era Sim. na base ali das festas com o cigarro. Agora, o cigarro não tem mais nenhuma influência dessa, né, nesse ponto de vista. E o meu sonho é que o exercício vai chegar. Não é nem um sonho, é algo que eu tenho certeza que vai acontecer. Tá, legal. E eu vou colocar mais uma aqui, um hábito diário. Que não vale ir para academia. Pô, esse não, né, Não Tadeu? vale, Esse né? não, Treinar, outro, vai, pô. Não, vale sim, vale Vale. sim. Boa. Olha, para outro eu tenho que pensar, porque realmente esse é um hábito que eu adquiri. E aí as pessoas pensam, pô, é lógico, você fez educação física, você trabalhou o tempo todo com isso. Vive isso no dia a dia todo. Mas não foi aí que eu adquiri o hábito. Eu adquiri o hábito depois que eu já tinha parado e basicamente nos últimos 9 anos. Tá. Que eu tive um problema no ombro, que eu não sei nem de onde veio, e depois eu falei, não vou mais treinar de vez em quando, eu vou treinar todos os dias. Tá. Né? E aí virou o hábito mesmo, que hoje eu não Hoje abro mão de jeito nenhum. Todos os dias, Tadeu? Basicamente, ou 6 vezes por semana. Às vezes Uau. tem um dia de folga. Um dia de descanso. Pro organismo dar uma... Hoje eu fui, antes de vir para cá, eu fui para academia. Mudei o horário porque eu tinha que estar com vocês aqui. Melhora um pouquinho a endorfina ali, já dá uma chegada. Boa. Legal. Agora, um outro. Ler, né? Eu leio muito. Leio muito. Eu nunca estou sem um livro, né, que eu estou lendo. Tá. Então, esse é um hábito também que é praticamente Então já diário. manda Praticamente livro. diário. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Um livro para você citar. Pronto. Esse livro é daqueles, é que nem o meu primeiro livro, só nos confins da internet, na cauda longa, mas um amigo meu já achou. Ele é do Ikak Adizes e chama-se Corporate Life Cycles. Teve edição em português, o ciclo de vida das empresas. E por que esse livro mudou? Eu já estava no business, né? E ele mudou a minha compreensão de tudo praticamente. Ele fez toda uma abordagem, as pesquisas todas dele, de qual é o ciclo de vida de uma empresa típico, né? Então, desde que ela nasce, passa ele relaciona a infância, adolescência e tal, né? Até o auge, e aí no auge você pode se manter, dependendo do que aconteceu, ou você começa a fase, né? Uma curva de sino. E é fantástico o livro e ele me ajudou. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa disso, mas eu tenho uma certa reputação no mercado de que eu falo umas coisas e elas acontecem depois. De vidente, de profeta. Né? Mas não tem nada de bola de cristal. O que tem é isso. Por exemplo, uma das coisas é marketing de verdade. O que é marketing de verdade? É olhar para o consumidor, olhar para o mercado. Né? É olhar para o marketing e não para o marketing. Né? E a outra é do livro, é olhar. Eu adquiri uma certa habilidade de olhar para uma empresa, ver o que está acontecendo nela, entender e ver, opa, me parece que ela está por aqui. E se o livro estiver certo e ele é muito correto, ela deve estar indo para lá. Né? Para cima ou para baixo e tal. Você consegue ter essa leitura e as coisas acabam acontecendo. E aí aconteceu na história toda aí eu falar muito de rede de academia, ó, eu vejo que está com esse problema, e a coisa acontecer. Mas é com base nos ensinamentos do Adizes aí. Boa. Para a gente encerrar e aí a gente encaminhar aqui para o nosso fechamento, queria te pedir, Tadeu, para você olhar para essa câmera que está aqui e mandar um conselho, uma dica, uma sugestão para quem estiver nos ouvindo, que pode ser, de repente, já um dono de academia, pode ser já um gestor dentro desse mercado, ou pode ser, de repente, uma pessoa que quer empreender, né? Existe algum conselho, alguma dica, alguma coisa que você quer deixar para essa pessoa? Tem vários, mas eu vou pensar. Bom, se você é gestor de academia, o meu conselho é procure melhorar a gestão de todos os aspectos do teu negócio. O seu papel não é ficar olhando se o step novo é melhor do que o velho. Deixa isso para quem delegue, faça a coisa acontecer.
Se você quer empreender e você, por acaso, considera o mercado de academias para você empreender, vai aquele meu conselho. Chama um arquiteto e chama um consultor antes de começar o projeto. E acredite, poucos negócios são tão desafiadores como o negócio de academias. Eu falei aqui, estressante, a operação é pesada no dia a dia, mas poucos te remuneram tão bem do ponto de vista emocional e do ponto de vista de você se sentir bem com aquilo que você faz. Então, o conselho no final é o seguinte: se onde você está, você não está curtindo, lembre da pergunta que me fizeram e comece a agir. Boa, show de bola, Tadeu. Tadeu, quero fazer meu agradecimento aqui, primeiro pessoal, mas em nome também da F360. Show. Acho que tem coisas aqui, acho que tem muitas frases, muitas ideias, muitas histórias até que você trouxe aqui pra gente, que vão ser inspiração para muita gente aí que está nos ouvindo aqui, muita reflexão para todo mundo, né? Agradeço também aqui ao Luiz, que me acompanhou aqui na mesa, trazendo perguntas e tudo mais. E acho que é isso, Luiz. Algum ponto a mais? Nada mais. Obrigado, Tadeu. Obrigado pela presença. Obrigado, Maurício. Obrigado, Luiz. Isso pessoal aí. Do marketing, F360. E sucesso para nós. Bora. Né? Vamos colocar... Você viu que vocês não viram, né? Eu coloquei um comentário de alguma coisa recentemente que... Nós estamos indo para as 1000 academias. Nosso objetivo próximo, não o final. O próximo, as 1000 academias usando o F360. O objetivo é ajudar o empresário a ter uma gestão financeira mais eficiente através do F360. Sim. A gente dobra a meta depois. Sim. É isso aí. Exatamente. Boa, legal, Valeu. Legal. Então, vou agradecer aqui a todos que nos acompanharam, que assistiram mais esse episódio do nosso podcast. Lembrando que estamos numa série, né, comemorativa dos 10 anos da F360, né, e trazendo aqui para vocês o que a gente entende de melhor, né, para que você, ou como empresário, ou simplesmente como uma pessoa que quer realmente se aperfeiçoar no mundo dos negócios, possa ter bons insights. Pedimos que você nos siga nas nossos arrobas, né, nas mídias da F360, desde Spotify, YouTube, entre outros, né, e aguardem para novos episódios. A gente se vê em breve e peço para todos aqui, a gente vai fazer um tchau naquela câmera ali para todo mundo que está lá nos vendo. Valeu, pessoal! Obrigado!